Pois bem, hoje eu quero continuar falando com você sobre essas aplicações diretas que fazemos de forma errada do texto bíblico. E agora eu quero pegar nesse texto, nesse salmo de hoje, aplicações mais genéricas, sabe? Alguns conceitos que por vezes a gente tem a respeito de Deus, a respeito da Bíblia, e que na verdade são conceitos errados. Eu vou te mostrar alguns versículos que por vezes a gente usa para embasar esses conceitos, mas que eles estão sendo retirados dos seus contextos e a gente acaba crendo em coisas que a Bíblia nunca disse, tá bom? Então, bora pro vídeo? Olá, e nós vamos agora para mais um vídeo do Projeto 183, 183 dias aprendendo a estudar as Escrituras através do livro de Salmos. E hoje, no dia 112, nós temos o Salmo de número 103. Eu separei ele aqui na versão da Bíblia Viva para trazer um pouquinho mais de diferença nesse, que é um texto bastante conhecido da grande maioria dos cristãos. Diz assim o Salmo, a palavra de Deus. Dê louvores ao Senhor, ó minha alma. Todo o meu ser louve o seu santo nome. Louve ao Senhor, ó minha alma, e não esqueça nenhuma das bênçãos que Ele me deu. Ele perdoa todos os meus pecados. Ele cura todas as minhas doenças. Ele salva a minha vida de perigos mortais. Ele me cerca de amor fiel e se interessa por mim com muita ternura. Ele enche minha vida de coisas boas. A minha juventude se renova como as penas da águia. Ele fez justiça aos que são maltratados e explorados por outros. Ele revelou a sua vontade a Moisés e mostrou grandes milagres ao povo de Israel. O Senhor é cheio de amor e perdão. Ele é muito paciente e cheio de boas intenções para com os homens. Versículo 9. O Senhor não castiga o homem por toda a vida. A sua ira não dura para sempre. Ele não nos dá o castigo que os nossos pecados e desobediências merecem. Pois o seu bondoso amor para com as pessoas que o amam e lhe obedecem é muito grande. É maior que a distância entre o céu e a terra. Ele afasta de nós as nossas culpas pelos pecados, tanto quanto o leste está afastado do oeste. O Senhor sente um amor bondoso e uma compreensão especial por quem o respeita e obedece. Ele é como um pai que ama e compreende seus filhos. Pois ele sabe bem como somos formados, sabe que não passamos de um punhado de pó. Sim, nossa vida é curta, como a da erva. Nós crescemos como a flor do mato. Mas, quando bate o vento, ela desaparece e ninguém se lembra que ela existiu e de onde estava. Mas o amor fiel do Senhor vai de eternidade a eternidade, para quem o ama e respeita. A sua justiça se estende aos filhos e netos, verso 18, de quem cumpre o seu trato, para quem põe em prática os ensinos de Deus. O Senhor firmou o seu trono no céu, e todas as coisas fazem parte do seu reino. Todos vocês, anjos poderosos que obedecem ao Senhor e cumprem suas ordens, louvem a Ele. Cantem ao Senhor todo o exército de anjos. Louvem ao Senhor vocês, anjos que são seus servos. Obras do Senhor espalhadas por todo o universo, louvem a Ele. Eu também louvarei ao Senhor de todo o meu coração. Pois bem, texto bastante conhecido aqui dos irmãos, né? Eu fiz questão de separar ele em uma versão diferente para a gente poder avaliar, né, algumas outras, observar o texto de uma outra perspectiva, né? E eu quero continuar hoje exatamente o que a gente fez ontem também no vídeo anterior, que é o quê? A ideia de que nós devemos tomar cuidado com as aplicações diretas. E nesse caso aqui, eu quero dar um certo enfoque a essas aplicações diretas que são, como eu posso dizer, genéricas. Vamos colocar assim. Umas aplicações que são mais genéricas, né, e que esse texto aqui traz muito isso. Ontem eu falei muito daquela
daquelas aplicações que são mais assim com relação a situações específicas que você esteja passando e tal, e que às vezes a gente acaba fazendo de forma errada, sem perceber o texto dentro do seu contexto, arrancando as frases ali do seu contexto, enfim. E hoje eu quero avaliar essas que são mais genéricas, né? Que a gente por vezes acredita de forma assim, que isso é uma verdade em todo o texto bíblico. Pois bem, eu já grifei algumas delas aqui, ok? A primeira delas é: Ele cura todas as minhas doenças. Pois é, Ele cura todas as minhas doenças. Por vezes a gente olha para trechos como esse e a gente acaba crendo nesse sentido de que Deus, ele de fato vai curar toda dor de cabeça, vai curar o câncer, vai curar a AIDS, sabe, como se parece que essa afirmação diz ele cura realmente tudo que a gente passa. Ou seja, nessa perspectiva, nenhum cristão morreria de qualquer doença. Porque Deus iria curar a doença, não é verdade? Já que ele cura todas. Já que a gente afirma que ele cura todas. Então, quando a gente pega um texto desse, arranca ele do contexto que está falando do pecado, está falando de um cuidado de Deus, quando o salmista olha e fala assim, poxa, quando Deus ele tem um propósito, ele vem, ele salva, ele cura, ele livra. E não que necessariamente eles não passem por qualquer doença necessariamente, ok? Ele cura todas as minhas doenças é uma forma de expressar, é uma forma de demonstrar a grandeza do poder de Deus e a soberania de Deus, inclusive sobre as doenças, mas não que necessariamente Deus vai curar todas as doenças de um cristão. Por exemplo, quantos cristãos aí não têm morrido de Covid nesse período que a gente está passando, não é verdade? Então não faz o menor sentido. Então não era cristão de verdade, estava em pecado, não sei o quê, toda aquela história. Mentira. Isso não faz o menor sentido. Ele salva a minha vida de perigos mortais. A mesma coisa aqui do cura todas as minhas doenças. Quer dizer que Deus vai te livrar a gente de todos os perigos mortais, ou seja, a gente nunca vai morrer. Ou seja, todos os perigos que me causarem, que puderem me causar morte, Deus vai me livrar, vai salvar a minha vida. Então, não faz o menor sentido. É o mesmo sentido aqui do texto da frase acima. Ele enche minha vida de coisas boas, olha só que maravilha. E a pessoa pensa, só vai vir coisa boa na minha vida, só vai acontecer coisa boa, só coisa boa. E não é assim que a vida acontece. O que ele está aqui de verdade é da mesma forma como acima. Ele está expressando essa bondade gigantesca de Deus. Quando ele olha para a sua vida, ele percebe tantas coisas boas que Deus faz. Mas não quer dizer que não sobrevirão coisas ruins na vida, ok? A minha juventude se renova como as penas da águia. Pessoas que pensam que a vida com Deus é uma fonte da juventude, né? Que a pessoa sempre vai ter força, e usa lá Isaías 40, né? Olha, vai ter forças e tal, os jovens vão se cansar, mas eu não vou e tal. E pensa que é nesse sentido, nesse aspecto físico da vida, e não é. Outro trecho, ele revelou a sua vontade a Moisés. E aí a pessoa pensa que tudo quanto é coisa que há de acontecer na sua vida, tudo quanto é plano de Deus que há de acontecer na sua vida, a pessoa pensa que Deus vai revelar. A pessoa pensa que Deus tem a obrigação de falar especificamente com cada um dos sei lá quantos milhões, bilhões de cristãos que estão na Terra, que Deus tem a obrigação de ir falando, olha, amanhã vai acontecer isso na sua vida, viu? Olha, sobre esse plano, sobre esse seu projeto, olha, você tem que andar assim, assim, você tem que fazer assim, assado, e olha, vai acontecer isso, cuidado com aquilo. E Deus não tem a menor obrigação de falar nada disso. Pode acontecer de Deus revelar? Pode, eu não, de forma alguma duvido disso. Mas o que nós precisamos entender é que devemos buscar a vontade dele, na palavra dele, sobre como conduzir a nossa vida como um cristão verdadeiro, e então cumpriremos a vontade de Deus, independente de coisas específicas na nossa vida. Pois bem, olha só, o Senhor, essa aqui é clássica. O Senhor não castiga o homem por toda a vida, a sua ira não dura para sempre.
Isso aqui, né, quem usa esse tipo de afirmação fora do seu contexto, né, são os universalistas, que pensam que o inferno ele vai ser temporário, e aí a pessoa vai purgar ali, né, vai pagar ali os seus pecados e depois ou eles vão deixar de existir, ou eles vão acabar sendo salvos depois de passar um tempo no inferno, enfim. No final, todo mundo vai ser salvo. A ira de Deus não dura para sempre, né, como se isso aqui fosse algo literal nesse sentido, né, da condenação de Deus. E não é. Ou que o Senhor não castiga o homem por toda a vida, ou seja, o homem receberá um castigo temporário, né, o pecador receberá um castigo temporário, mas acontecerá num dado momento que Deus há de salvar. E não é sobre isso que o texto está falando. O texto está falando sobre a vida específica, a forma como o homem está vivendo aqui hoje, e aí o homem recebe sim o servo de Deus, inclusive ele está falando aqui sobre o servo de Deus, ele não está falando, olha aqui, ó, seu amor bondoso para com as pessoas que o amam. Então ele está falando do servo de Deus, ok? E de fato, quando ele está falando isso aqui, por vezes Deus há de trazer disciplina, no caso aqui a palavra está traduzida como castigo, mas Deus há de trazer disciplina para estas pessoas, para nós, para mim e para você, por coisas que às vezes a gente faça que estão erradas e que a gente precisa aprender de fato. Ou, por exemplo, digamos, eu pequei, vamos falar assim, eu roubei. Vamos falar, eu roubei alguma coisa de alguém. Eu serei disciplinado por aquilo aqui na lei dos homens, eu posso ser disciplinado também pelo próprio Deus. Olha só, isso há de acontecer. E quando ele fala assim, mas isso não dura para sempre, quer dizer, há perdão. Há perdão para isso, para esse pecado, inclusive. Mas não quer dizer que eu não vá cumprir como é a ideia aqui da próxima frase, né? Ele não nos dá o castigo que os nossos pecados e desobediências merecem. E tem pessoas que pensam assim, então eu posso fazer qualquer coisa porque Deus não vai me castigar, porque os meus pecados vão ser todos perdoados. E eu não tenho dúvidas de que quando há um arrependimento sincero, de fato, mudança de vida, os pecados são perdoados, sem dúvida alguma. Não existe pecado que não seja perdoável, ok? Talvez alguns perguntem, mas e a blasfêmia contra o Espírito Santo? Precisa estudar o que o texto quer dizer para entender, né, o que Cristo quis dizer ali com não ser perdoável. Ou o que seja, né, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas, veja, não existe nada que a gente faça e que Deus não nos perdoe daquilo. Ok? Agora, pense comigo. Ele não nos dá o castigo. E aí as pessoas usam o texto para falar, tá vendo? Posso errar, vou fazer e tal. E Deus, tá vendo? O amor de Deus é muito bom e tal. Olha só, Deus ele coloca o seu amor acima de todo. Quando ele está falando aqui, na verdade, ele não nos dá o castigo que os nossos pecados merecem. Ele está falando, olha só o contexto, ele afasta de nós as nossas culpas pelo pecado. Ou seja, esta culpa o Filho de Deus não carregará, porque Cristo carregou a culpa no Calvário. Mas não quer dizer que a gente não possa receber disciplinas e sanções aqui nessa terra por causa dos nossos pecados, como eu acabei de usar o exemplo. Se eu roubar, consequentemente, eu devo pagar por esse crime, né? Outro trecho que é muito confundido hoje em dia. Muito mesmo. Ele é como um pai que ama e compreende seus filhos. Está vendo? Deus passa a mão na cabeça. Deus vai olhar isso que você fez. Ele vai, vem cá, meu filhinho, coloca no colo, passa a mão na cabeça. Ele compreende, ele ama. E a gente humaniza a paternidade de Deus. Pois é. Deus não é um pai imperfeito, como, por exemplo, eu sou um pai imperfeito. Deus ele tem a figura de pai no sentido de que ele é o Criador, de que ele tem os seus filhos e todos aqueles que receberam a Cristo são filhos de Deus, mas Deus é um pai que é santo, que é justo. Deus ele não é aquele pai que vê o filho fazendo coisa errada e passa a mão na cabeça. O que ele quer dizer aqui com isso, o que ele quer demonstrar com a metáfora de Deus como um pai, é que Deus ele compreende no sentido de, peraí, meu filho é um pó,
mas eu preciso discipliná-lo a respeito disso. É que ele compreende no sentido de perdoar, de continuar amando apesar dos pecados, mas não quer dizer que ele ignora os pecados. Deus, ele continua amando apesar dos pecados, mas não quer dizer que ele ignora e que ele não vai, de fato, trazer julgamento sobre aquele pecado, ok? Ou consequências sobre aquele pecado. E outra frase, puxa, essa daqui também é muito é um conceito que muita gente tem. Muito cristão tem, não muito por causa desse versículo, mas muito por causa lá de Atos 16. A sua justiça se estende aos filhos e netos de quem cumpre o seu trato. A ideia de que, se eu sirvo a Deus, se eu cumpro a minha vida com Deus, se eu sou um servo de Deus, então minha família, meus netos, meus filhos, eles também serão servos de Deus. E isso não é uma verdade. O que ele está querendo dizer aqui, olha, é para quem põe em prática os ensinos de Deus. O que ele está falando, tudo isso aqui, é sobre quem serve a Deus. Então, se a minha filha, se as minhas filhas não decidirem servir a Deus no futuro da vida delas, elas sofrerão as consequências. Não é porque eu sirvo a Deus que elas vão necessariamente servir. Elas terão que tomar a decisão delas propriamente dito, e se elas decidirem mal, elas sofrerão essas consequências. O meu papel como pai, o seu papel como, enfim, líder na sua família, não sei, pai, mãe, enfim, é ensinar seus filhos. É mostrar a eles o caminho. Então a decisão eles tomarão ao longo de sua vida. O que a gente percebe, né, quando diz assim, Deus é um Deus que abençoa até 1000 gerações futuras, enfim, abençoa até a 3ª e 4ª geração, ou amaldiçoa até a 3ª e 4ª geração, o que ele quer dizer com isso é que uma geração que é justa, que é reta diante dele, terá a probabilidade de ensinar a próxima geração corretamente. E a probabilidade dessa geração, dessa próxima geração, servir a Deus, atentar para aquilo que Deus fala e seguir a Deus, é muito maior. Então Deus, ele visita as próximas gerações nesse sentido, de que há ensinamento, de que há a passagem do conhecimento, a passagem da vida com Deus de uma geração a outra. Por isso a gente precisa discipular nossos filhos, as futuras gerações, né? Filhos, netos, enfim. Ok? Então veja, quantas coisas, quantas aplicações diretas às vezes a gente faz, essas mais genéricas, né? Que muita gente acredita em verdades que a Bíblia nunca disse essas verdades. É só por arrancar um texto do seu contexto e falar assim, eu quero acreditar nisso aqui. Tá vendo aqui o que a Bíblia diz nesse versículo? Olha o contexto. Veja tudo o que o texto bíblico diz. Veja o que as Escrituras dizem para que não saia falando por aí coisas bobeiras, para que não saia falando inverdades, ou melhor, como eu sempre falo, colocando palavras na boca de Deus, palavras essas que Deus nunca disse, ok? Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi realmente abençoador para você, olha, compartilha com mais alguém, compartilha com um amigo seu, manda em algum grupo, manda esse junto com o vídeo anterior, que será um complementar aí do outro, tá bom? Não se esquece, nós estamos com o nosso canal no Telegram, se você quer se inscrever para receber todas as novidades aqui das nossas redes sociais, clica no link que está aí embaixo, ou que está lá na bio, tá bom? Do Instagram, e que você participe, que você esteja sempre aí antenado, querendo crescer e aprender mais das Escrituras Sagradas. Cuidado com essas aplicações diretas e perceba sempre, olha, é simples estudar as Escrituras, a Bíblia é realmente simples, a gente só precisa ter realmente um conhecimento para poder saber como estudá-la, como lê-la, e você vê que é tudo bastante simples mesmo, não estou falando de teologia, de vários livros, nada disso, é só realmente pegar a Bíblia, ir com amor, com afinco, com dedicação, com método para poder aprender, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima!